Olá, gente! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Você que tem nos acompanhado aqui na EBD Ágape. Entramos agora no estudo do livro de Ezequiel, capítulo 20, parte 2 desse estudo. Você pode ver no início, na parte 1, e comentamos a respeito de Deus não responder diretamente àquelas pessoas que estavam buscando e o motivo. Se você não escutou, pode voltar um pouquinho. Você tem aí por perto de 20 minutinhos para que você possa aprender um pouco mais da palavra de Deus conosco. Então, com vocês, a segunda parte do estudo de Ezequiel, capítulo 20, tratando dos versos 9 em diante. Vamos lá, vamos avançar para a gente ganhar tempo. Ainda aqui, né, falando do verso 9, onde a Bíblia diz assim: fala de Deus, né, através de Ezequiel. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, no meio das quais eles estavam, a cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. E isso me remete a dois pontos onde Jesus está com seus discípulos. Um está em João, no capítulo 13. Você pode abrir a sua Bíblia, dar um pause no nosso podcast e vai a João 13 e lê lá. Eu vou mencionar apenas os versos 21 a 27 e depois você lê 36 a 38. E aí são falas agora de Jesus mesmo, tá? E quando ele vai falar aqui no 21 ao 27, ele vai falar da traição pela qual ele vai passar, e depois o diálogo dele com Pedro. São momentos muito duros, são falas extremamente duras, reveladoras, mas são verdades, né? Uma pergunta: Deus pode falar com você que você vai traí-lo? Que você vai negá-lo? Eu aconselho a você que você tenha um coração ensinável e você permita. Eu aconselho até a mim mesmo que a todo tempo eu permita Deus dizer para mim: você vai me trair ali. Você vai me negar ali. Porque nós não somos melhor do que Pedro, nem melhor do que Judas, tá, irmãos? E as situações são colocadas para nós diariamente. Então, vamos nos abrir para as verdades genuínas do reino através de nós e sobre nós, ok? Para que a gente tenha um testemunho verdadeiramente edificante e de frutos de arrependimento. Vamos seguindo. Aqui no verso 10 ao 13, que diz assim, né? E os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto. E dei-lhes os meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem, eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados, e eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. Queridos, olha só, as coisas de Deus, elas são maravilhosas, grandiosíssimas, e chega a um ponto assim de que às vezes a gente realmente se espanta com a bênção de Deus, com as maravilhas de Deus. Quando você e eu estamos diante de algo muito esplendoroso de Deus, a gente tem que tomar um cuidado para que a gente não tome essa maravilha em lugar do Criador. Vamos voltar para Jesus e os discípulos. Lá no Monte da Transfiguração, quando sobe, né, Pedro, Tiago, João com Jesus, e a glória de Deus se manifesta em Jesus, Jesus fica todo iluminado pela glória e aparecem também Moisés e Elias. O que aqui diz Pedro? Senhor, vamos ficar aqui. Vamos construir uma tenda para Moisés, uma para você e uma para Elias. Mas não era esse o propósito. Essa teofania para, né? Volta só a face de Jesus, e Jesus fala com eles para descerem o monte. E na descida do monte, lá na sua leitura, você vai ver que vem um pai
desesperado, porque ninguém conseguia expulsar o demônio do filho dele, que se jogava no fogo e tal, e o pai estava com medo de perder o filho para a morte por causa dos demônios. E Jesus, né, vem e traz, geração, até quando vos suportareis e tal, e expulsa o demônio e explica sobre, né, como se preparar para não apenas expulsar demônios, tá, gente? Mas como se preparar para manifestar a glória de Deus, porque o que expulsa o demônio é a glória de Deus. Ah, mas não é através do nome de Jesus, mas é o nome de Jesus que carrega a glória de Deus, tá? Então, e cuidado para você não apenas assim crer tanto no nome de Jesus que você vai querer expulsar demônios sem ter autoridade para. E como é que se conquista essa autoridade? Jejum e oração. Porque o jejum vai esvaziar a gente de nós para que sejamos cheios de Deus. Essa é a função do jejum, tá? Então, Jesus explica isso. E o que é que tem a ver com o que está sendo dito aqui nos versos 10 a 13? O povo, assim como Pedro, Tiago e João, fica preso no sinal de Deus e esquece de fazer a vontade de Deus. Muitas vezes nós nos prendemos no sinal de Deus e esquecemos de cumprir a vontade de Deus. O evangelho da prosperidade é isso. As pessoas se prenderam ao sinal de Deus, que riqueza também é sinal de Deus, tá, querido? A prosperidade dos santos é sinal de Deus, a riqueza é sinal de Deus, riqueza não é do diabo, nada é do diabo, tudo é de Deus. Mas são sinais. E aí, quando a gente se prende aos sinais e esquece do Criador, nós entramos no ambiente, nós não, lá ele, entra no ambiente da idolatria. E esse é o grande problema. Pode falar, Brenão. Uma coisa interessante é que às vezes a gente não está prestando atenção no que significa um sinal. O sinal serve para sinalizar algo. Sinal aponta para algo, isso que é um sinal. E é muito interessante até para os irmãos verem na Bíblia, nos 4 evangelhos, a gente vai notar que em Mateus, Marcos e Lucas, talvez você não encontre muito a palavra sinal. Mas quando você for no evangelho de Jesus segundo o apóstolo João, aí você vai ver sinal. Então, e ele diz lá no final do evangelho de João, você pode olhar lá nas últimas páginas, que estes sinais, que Jesus poderia ter feito muito mais coisas, mas estes foram escolhidos para que você recebesse a revelação de quem é Jesus. Então, o sinal, ele é para que as pessoas possam ver e descobrir quem é Deus. Então, o sinal não tem propósito em si mesmo. O sinal ele tem propósito na revelação de quem é Deus. O sábado, que muita gente fica discutindo, Deus traz, inclusive, em Ezequiel 20, que ele deu o sábado por sinal. Para a gente entender, naquela época, não necessariamente, é bom até vocês que são curiosos pesquisarem, se o povo daquela época tinha direito a descansar algum dia. E aí Deus faz um sinal. Olha, o meu povo, que vai ser um povo santo, ele vai poder não trabalhar um dia, mas não vai ficar pobre por causa disso. Ele vai ficar muito rico, mesmo descansando um dia. Isso vai ser um sinal para todas as nações, de que não é porque eles trabalham muito que eles são ricos, é porque eles têm uma aliança comigo. Isso vai estar disponível para as demais nações também. Então, a gente entender que tudo que Deus faz tem centro nele mesmo e tem centro em Cristo Jesus. Para que a gente não veja, como o pastor Guilherme trouxe, adorar o sinal, mas que Jesus possa ser adorado através do sinal. O sinal também tem propósito, que é o mesmo propósito de Deus, levar as pessoas até ele. Pois é, e aí a gente vê até aqui no verso 16, né, Deus falando, profanaram o meu sábado. Eles adoravam a Deus no sábado. Aí eles começaram a achar que era só fazer qualquer ritual no sábado. E aí profanou o sábado. Aí você vê os discípulos de Paulo dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Enfim, não importa. Aí depois vem os fariseus, depois não, antes, né, dizendo, Jesus, seus discípulos bebem vinho, os discípulos de João não bebem. Aí, quer dizer, para ser discípulo de Jesus, não pode, tem que beber vinho, e para ser discípulo de João, não pode beber vinho e tal. E aí o vinho toma o centro de todas as coisas. E aí, hoje, a gente diz, pode ou não pode beber vinho? Pelo amor de Deus, gente. Deus quer ter um relacionamento
único com você. Para, rompe agora com toda a raiz de idolatria. Tenha um relacionamento único, exclusivo, direto, aberto com Deus. E observe os sinais. Deus vai falar com você. Ele pode falar com você audivelmente, como eu falo, como o Breno está falando aqui. Mas, muitas vezes, ele vai usar sinais. Toma o sinal e vai para Deus. Toma o sinal e vai para Deus. Essa é a ordem, ok? É importante isso que a gente está vendo, irmãos. Quando a gente descobre algo de Deus, a gente às vezes pode ser tentado a falar: tá vendo, na minha igreja é assim, eu conheço o irmão que faz desse jeito. Mas aí deixar claro algo, que Deus ele é perfeito, né? O ministério do ensino, ele serve para edificação dos santos. Então, se você agora foi surpreendido por essa revelação do pastor Guilherme, do para que serve um sinal, isso não foi feito para que você pisasse no irmão, muito pelo contrário, mas para que você pudesse ser um propagador do amor de Deus na vida dos seus irmãos. Amém? Então, nós devemos sempre estar lembrando que o irmão ele faz parte do corpo de Cristo. E o ensino ele não serve para elevar a pessoa que ensina. O ensino serve para que todos cheguem ao pleno conhecimento de quem é Jesus. Não que nós tenhamos esse pleno conhecimento, porque nós não estamos aqui em comparação com ninguém, não é esse o propósito de um corpo. O pé não se compara com a mão, nem o rim se compara com o coração. Nós somos uma unidade, e por isso, no amor que o Senhor Jesus nos ensinou, nós aprendemos com Ele e com o Espírito Santo para poder fazer que você, meu irmão, através do ministério que o Senhor tem nos dado e nos permitido estar aqui falando com você, possa também ser um multiplicador desse amor de Cristo, sempre com carinho, com a linguagem tranquila e sendo como Deus. Deus é tardio em irar-se, Deus espera o tempo e Deus continua investindo, porque no fundo, o que nós queremos, o que você quer também, eu profetizo, declaro isso sobre a sua vida, não é aparecer, você quer que as pessoas tenham um relacionamento pleno com o Senhor Jesus. Então, que você possa levar essa palavra também dos sinais e que a gente, quando aprender sobre a Bíblia, sobre o que Deus fala, a gente continue levando quem é Deus, não fazendo também o ministério do ensino um alvo de idolatria. Excelente colocação. Excelente colocação. Glória a Deus pela sua vida. É o seguinte, Breno, a gente está chegando aqui no nosso limite de tempo, temos muita coisa ainda para acrescentar, Deus está trazendo coisas poderosas desse capítulo 20. Eu prefiro que a gente faça isso nos próximos episódios, para a glória de Deus, e os irmãos vão estudar também o capítulo 20, para deixar comentário, o que Deus está falando ao seu coração, o que Deus já falou com você, aquilo que Deus te mostrou, né? Ambientes onde existe idolatria. Então, eu vou orar para terminar, mas antes disso, Brenão, você teria mais alguma colocação? Sim, eu quero que a gente fique muito feliz com algo do capítulo 20. Parece algo pesado, mas observe que Deus, em todo momento, ele livra, ele age com graça em Israel, ele alimenta Israel quando leva para ensinar os seus decretos. Gente, pelo amor de Deus, não são leis dadas de cima para baixo, somente tome e engula. O Senhor todo momento fala: você viverá por essas leis, você vai ter vida por isso. Então Deus é compassivo, olha a sua situação e se compadece. Deus é gracioso, ele te livra daquela situação mesmo que você não mereça. Deus te alimenta, te dá instrução. Deus te dá sinais, te dá coisas que nenhum outro povo tem. E o próprio Deus é esse Deus que diz assim: eu fiz deles um povo santo e vou tratar vocês de acordo com o meu caráter, de acordo com o meu nome, mesmo que vocês venham a fazer práticas que são repugnantes. Isso é uma esperança, porque diante do nosso caráter corrompido, do caráter corrompido do ser humano, que não é um caráter seguro, nós temos um caráter seguro de Deus que diz: eu continuo da mesma forma, eu sou eterno, eu não vou mudar o meu caráter, eu vou tratar você de acordo com quem eu sou. Que essa seja uma esperança para a gente e a gente continua estudando esse brilhante, maravilhosa porção da palavra de Deus. Meu pastor. Glória a Deus, é isso mesmo. E que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor vire o rosto dele para cada um de vocês e a glória de Deus chegue até
a vida de cada um de vocês, a sua casa, seu trabalho, aonde você passar, e que a paz do Senhor Jesus seja superabundante na sua vida, que brote de você a todo tempo, por onde você passar, por onde você caminhar, tenha consciência de que a paz que está em ti é maior do que qualquer circunstância que se apresente para você. Então, tenha consciência que você carrega algo que o mundo clama. E eu quero declarar sobre a sua vida um tempo novo, um tempo onde será tirado da sua vida, primeiramente, da minha vida, toda raiz de idolatria, toda rebeldia, todo conhecimento contrário à lei de Deus, contrário à vontade do coração de Deus para nós. Eu declaro quebrado agora, em nome de Jesus, lançado fora de nós agora, de volta para o inferno, que é de onde veio, lá de Lúcifer, que vá para ele e saia de nós, em nome de Jesus, e que de nós brote apenas a paz, a esperança e o amor para a glória de Deus. Amém? Eu quero abençoar também aquelas pessoas que vocês estão colocando aí como alvo de oração, todos os alvos de oração do seu altar secreto. Eu quero abençoar aquelas fotos que você coloca na Bíblia de pessoas pelas quais você deseja, clama e profetiza a libertação. Eu declaro sobre essas pessoas também libertação e declaro a bênção de Deus no seu ministério, a bênção de Deus na vida do seu pastor, do seu líder, enfim, do seu chefe, sua esposa, seu marido, seu filho, de toda a autoridade que está colocada sobre você. Eu declaro a bênção do Senhor, sem limites, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus, vamos lá para o próximo episódio, semana que vem. Continue conosco, um abraço. Olha aí, chegamos ao final de mais um episódio do estudo da EBD Ágape, estamos ainda no capítulo 20, esse foi o episódio da parte 2, mas não encerramos o assunto. No próximo episódio a gente continua nessa parte 3 e já convidamos você, essa oportunidade que nós temos de propagar a palavra de Deus para pessoas que não conhecem ou mesmo para aqueles irmãos que você já conhece. Lembrou de alguém? Compartilhe esse conteúdo para abençoar cada vez mais vidas. Nós sabemos que a palavra de Deus tem trazido muita coisa boa para as pessoas, sempre fazendo o nosso papel de irmãos e propagadores das boas novas de Jesus Cristo e transformando a vida daqueles que nós amamos. Grande abraço, estamos com você.